Olá e bem-vindos às Notas do Inturnute, um resumo da pesquisa do mês. Esse mês a gente está falando sobre introvertidos e extrovertidos. Aquele tipo de assunto que a gente gosta muito aqui no Inturnute, que é aquele assunto que a gente acha que já sabe o que é, e quando começa a pesquisar a gente vê que não sabia nada. Aliás, não sabia nada não, a gente começa a encontrar coisas que a gente já sabia, começa a confirmar certas coisas e começa a descobrir coisas novas. Eu tô falando do lado dos extrovertidos. Então minha pergunta de hoje é: todo extrovertido é metido? Que é uma pergunta que já entra tentando me ofender aqui. Aliás, quando a gente dá um passo para trás, eu preciso me perguntar se eu me encaixo, para começo de conversa, nesse conceito de extrovertido. E é essa pergunta, curiosamente, que me despertou tanto interesse nesse assunto. E eu digo curiosamente porque as pessoas que me conhecem, e mesmo quem vem acompanhando o podcast há algum tempo, talvez não me conheça, mas me conheça pelo Inturnute, eu tenho a impressão de que essa galera fecharia o olho e chutaria com confiança que eu sou um extrovertido. E eu não sei, eu chutaria também, mas sem tanta confiança. Eu tenho pensado bastante sobre isso nesses últimos meses, principalmente nesse último mês que eu tenho pesquisado sobre isso. E às vezes me é difícil responder. E depois dessa pesquisa, durante a pesquisa ficou mais difícil ainda. Depois da pesquisa eu acho que eu cheguei numa conclusão com a qual eu tô relativamente satisfeito. Mas eu vou falar mais com o Peter sobre isso. A minha dúvida é porque esses termos, extrovertido e introvertido, surgiram lá nos anos 20. Quem cunhou foi o nosso amigo aí, Carl Jung, que é um psicólogo sobre o qual a gente já falou em outros episódios. E por definição, a pessoa extrovertida é a pessoa que recarrega energias socializando. E é uma pessoa que não quer ficar sozinho, fica entediada quando tá sozinho. E aí esses dois pontos iniciais já não me descrevem. Assim, com certeza não me descrevem. Eu gosto de estar com gente e tal, mas não é ali que eu recarrego as minhas energias e definitivamente eu não fico entediado só por estar sozinho. Então se tu pega esses dois pontos iniciais, eu não sou extrovertido. Eu sou o oposto de extrovertido. Mas, obviamente, eu não sou o oposto de extrovertido. Então o que tá acontecendo aqui, né? É isso que a gente vai tentar entender, pelo menos eu tentei entender durante essa pesquisa e quero falar mais com o Peter sobre isso. Outra característica de extrovertido é uma pessoa que gosta de estar perto de outras pessoas e tem uma forte necessidade de socializar e conversar com os outros. Aqui outra coisa bacana, porque existe uma grande diferença entre gostar e ter uma forte necessidade. Isso eu acho que é um ponto que vale a pena entrar também. Peraí, o cara gosta de estar com pessoas ou ele precisa estar com pessoas? E aí outras características são aqueles pontos positivos que todo mundo conhece, né? Que são pessoas vistas como mais sociáveis, mais confiantes, que não têm medo de falar em público, que não ficam nervosas ao redor de outras pessoas e tal, que não são tímidas. E aí, de novo, já fica um pouco, será que é isso mesmo? Porque timidez e introversão não são necessariamente a mesma coisa. O Peter vai falar sobre isso. Aliás, essa é justamente a pergunta dele. Daqui a 2 dias vem um episódio dele. Talvez ele diga que é a mesma coisa. Não sei, eu não pesquisei muito o lado da introversão. Mas até onde eu entendo, não é. Então, assim, ser extrovertido não é necessariamente não ser tímido. Existem pessoas que são extrovertidas e tímidas. Então, de novo, a definição do extrovertido já não é tão clara assim quanto essa ideia que a gente tem. Mas se a gente tenta pintar o estereótipo do extrovertido, né? O estereótipo positivo seria aquela pessoa que conversa, que faz amigos, que interage, que lidera. E o estereótipo negativo seria aquela pessoa que não para de falar um segundo, que se mete em tudo, que não sabe quando ficar quieto. E talvez exista um pouco de verdade em ambos os estereótipos. Falando em ambos, uma coisa legal do extrovertido que eu realmente não sabia é que existem categoricamente 2 tipos de extrovertido. Existe a extroversão agêntica e a extroversão afiliativa. Uma pessoa na primeira categoria, ela gosta de ser o centro da atenção, ela gosta de estar em frente ao público, gosta de liderar, e é uma pessoa que procura recompensa naquilo ali. E a recompensa pode ser capital social mesmo, pode ser fazer pessoas rirem, ou pode ser recompensas numa empresa mesmo, faz amigos e contatos para crescer na carreira, enfim. É uma pessoa que a gente assimila a poder e força. E o afiliativo, ele busca relações pelas relações mesmo, pelo calor social. Ele tem mais relações importantes, significativas, tem mais amigos e mais grupos de amigos também, amigos próximos. Essa já é uma pessoa que a gente relaciona mais com uma pessoa mais boazinha, digamos assim, uma pessoa carismática, uma pessoa que a gente relaciona com um sorriso. E isso é uma coisa bacana também, que eu já tinha percebido, mas nunca tinha parado pra pensar. O líder, o forte, o cara que lidera, às vezes a gente relaciona sorriso como algo negativo, como uma fraqueza, como uma pessoa que tá abrindo demais o coração. Então a gente consegue fazer muito clara essa distinção entre esses 2 subgrupos dentro do extrovertido. O líder, o forte, o que nunca se abala, e o cara mais aberto, mais carinhoso, mais social, uma pessoa mais quente.
Pesquisas indicam que existe uma relação bem forte entre esses dois, e normalmente quem tem um deles alto tem o outro relativamente alto também. Assim, é difícil tu achar alguém que seja esse líder forte e que não queira ter relações sociais e tal, que não tenha grupos de amigos, e o contrário também é verdade. Normalmente as pessoas com mais relações têm um pouco desse caráter também, mas um tende a ser mais alto que o outro. E aí, claro, né, quando a gente fala de extrovertido e introvertido, não é 100 a 0. Inclusive, o próprio Jung falou que não tem como ser só um. Se uma pessoa fosse só extrovertida ou só introvertida, ele diz que essa pessoa não estaria bem. Só que aí eu já tô saindo um pouco do extrovertido, então eu vou terminar minha fala por aqui. Até porque eu tô só falando do espectro extrovertido e introvertido, não tô nem entrando em outros conceitos que eu quero tocar com o Peter também, de ambivertido e omnivertido, mas enfim, isso aí vai ficar pro debate. Eu vou ficando por aqui. Valeu!